Olá, tudo bem? Dando continuidade no estudo das funções, na aula de hoje nós vamos falar sobre função composta, tá? Função composta é como se a gente jogasse uma função dentro da outra. É compor uma função junto com a outra, fazer como se fosse uma mescla entre duas funções, tá? Eu vou começar explicando alguns exemplos de coisas que vocês já conhecem, que vocês já viram, para ficar mais fácil. Porque senão vai chegar já falando da composta, vocês vão ficar meio perdidos, e essa não é a ideia. Então, vou compartilhar com vocês algumas telas para a gente ir falando de algo novo, mas ancorado a algo que a gente já conhece, ok? Então, vou compartilhar a página aqui do livro, composição de funções, é logo depois dos exercícios que nós fizemos na última aula, né? Nós fizemos o exercício da página 39 e agora vamos para a página 40. Composição de funções. Ele dá um exemplo aqui no livro, né? Falando de salário. Ó, considere o salário em reais dos funcionários de uma fábrica, representado pela função do número P de centenas de peças produzidas. Então, o salário depende de quantas peças ele produz. O salário está em função das peças, ok? Aí ele cria essa função, salário em função das peças é R$ 1.080, mais 80 centavos por cada centena, né? P é uma centena de peças, então a cada 100 peças, aí P vale centena. Então, é uma centena, duas centenas, três, 300 peças e assim por diante, tá? E aí ele coloca também, ó, por quê? O salário está em função da quantidade de peça. Só que a quantidade de peça que a gente produz está em função do tempo. A pessoa produz um certo número de peças num tempo, né? Ó. Então, considere também que o número P de centenas de peças produzidas daqui a T anos é. Então, uma outra função, o número de peças em função do tempo percorrido. Ok? Então, tem duas funções. O que é compor uma função? É fazer uma função dentro da outra. Compor, né? Uma ficar em função da outra. Eu vou para o outro texto que eu fiz aqui para ficar mais claro. Ó, eu coloquei aqui no Word esse exemplo. Né? Ó. Então, eu tenho a função S no salário em função das peças. Que nem se eu chegasse para você e falasse assim, ó, ele produziu 8.000 peças aí, vamos supor. Então, vamos colocar S, né, se você fosse calcular S de 80. Era fácil, né? Como que a gente faz o S de 80 aqui? Vai ficar 1.080 mais 0,80, 0,8 vezes 80. Né? Mas se ele produzisse 700 peças? No lugar do 80 ia entrar o número 7. Né? 7 centenas, ia ficar 1.080 mais 0,8 vezes 7. Então, o P é a quantidade de centenas de peças que ele produziu. É só substituir. Não é verdade? Isso aqui a gente já faz, isso aqui a gente já sabe fazer. Perfeito? Ah, e se eu quisesse saber o tempo também, ó, quanto que ele produz de peças em 2 anos, era só fazer o P de 2 e dentro do no lugar do P, no lugar do T, por o número 2. Isso a gente já sabe fazer, né? Para calcular o S de um valor e o P de um valor dentro do parênteses. Mas olha o que ele pede aqui nesse exemplo, né? Vou aumentar. Ele pede para você fazer o S do P de T. Coisa estranha, né? Então, no lugar do P aqui, ó, em vez de ser um número, ele vai colocar a função P de T. Ele vai compor uma função com a outra. E aí vai ficar assim. Eu vou mostrar para vocês lá, para vocês verem o que ele está pedindo. Então, ele quer que compõe, né? Ele quer que faz o S
não de um número, mas da função P, o S do P de T. E aí, para você fazer isso aqui, no lugar da letra P aqui, ó, a gente não pôs o número? Sim, lembra que a gente colocou quando aqui, né? Quando eu pedi para calcular, calcula S de 10, vamos supor, tá? Ia ficar como? 1080 mais 0,8 vezes 10. Não era isso que a gente ia fazer? Né? Era só colocar no lugar da letra P o número 10. Ia fazer as contas aí. 10 vezes 0,8 dá 8. 8 mais 1080, isso aqui ia dar 1088. Então, quando ele produz 10 centenas, né, 1000 peças, 10 centenas são 1000 peças. Ele ganha um salário de R$ 1.088, ok? Só que agora ele quer que faz o S do P de T. Então, o que vai fazer? Ó? Vai ficar 1080 mais 0,8 vezes, só que no lugar do P, eu vou ter que colocar essa função aqui. Em vez de pôr o número, se S de 10 no lugar do P, eu ponho o número 10, no S do P de T, tem mais um parênteses aqui, tá? Então, no S do P de T, eu vou ter que fazer o quê? Pôr a função P. P de T não é tudo isso aqui? Então, vai ficar 0,8 que multiplica, entre parênteses, menos T ao quadrado, mais 8T, mais 20. Ao invés de eu trocar por um número, eu troco por uma função. Em vez de eu pegar o número 10, S de 10, no lugar do P entra a letra 10. S de P de T, no lugar do P, eu ponho a função P de T. Some a letra P, no lugar da letra P entra a função P de T. E aí você faz as distributivas, tá? Aqui ele coloca como resultado já, né? Ele coloca lá, então depois que compor, ou seja, vai dar menos 0,8 ao quadrado. Mas por que que deu isso, né? Deu isso porque ele foi fazendo a distributiva que eu vou fazer aqui no exercício do Word aqui. Ó. Então, né, após fazer isso, vamos fazer a distributiva. Beleza? Vai ficar como isso aqui, ó? É igual 1080, não muda. Agora, 0,8 mais 0,8 vezes menos t ao quadrado vai dar menos, tá? Menos 0,8 t ao quadrado. Multipliquei o 0,8 pelo menos t ao quadrado. Mais vezes mais, vou fazer a distributiva aqui, tá, gente? Vai ficar como? Mais 8 vezes 0,8. Tá? Aqui é 0,8, esse aqui, vezes o 8t. Estou distribuindo. 8 vezes 8, 64. Isso aqui vai dar 0,64t. Mais, falta pegar o 0,8 e multiplicar por 20. Fazendo essa conta, vai dar 1,6. Arrumando essa equação, porque ela virou uma equação de segundo grau, é igual a menos 0,8t ao quadrado, fica primeiro, mais 0,64t, mais 1081,6. Tá? Somei o 1080 com mais 1,6. Então, ó, vamos ver se deu a mesma coisa lá no livro, né? Menos 0,8 mais 6,4 mais 1096. Eu acho que eu errei alguma multiplicação. Vamos ver o que foi lá, que às vezes acontece isso também. Eu fui fazendo as contas de cabeça, né? Aqui não é 0,64, me desculpem. Aqui é 6,4, que eu esqueci de colocar a casa depois da vírgula. E aqui não é 1,6, aqui é 16, desculpem.
tá? Eu fiz a conta aqui e esqueci do zero aqui, ó. Então, realmente, aqui vai dar 6,4, 6,4, e aqui vai dar 1.080 mais 16, 1.096. Então, como eu fui fazendo as contas a olho aqui, 0,8 vezes 1, 0,8. 0,8 vezes 8 não dava 0,64. Desculpa, gente. Dava 6,4. E 0,8 vezes 20 dava 16. Como eu fui fazendo só para com pressa, eu errei as continhas de multiplicar na hora de distribuir. Bem, já arrumamos e foi feita isso. Ó. Isso aqui é a função composta. A função composta acaba aqui. Eu, dentro da função S, eu coloquei a função T. Tá? Tem mais alguns exemplos aqui, mas basicamente é isso. Compor uma função é colocar uma função dentro da outra. E aí ó, tem uma maneira bem prática de se falar isso. Tá vendo? Assim, de maneira geral, dadas as funções f de A e B e g de B em C, a função h de A em C, ou seja, ó, o B é o fim de um e o começo do outro. Então, eu vou compor o A direto com o C, tá vendo? É composta de G com F, tal que H de X é G composta por F. É igual a G bola F, chama G bola F ou G composta com F. Aqui nós fizemos S composta com P. Tá? É que ele usou outras letras aqui, tá? As letras não influenciam muito. E aí ele passa alguns exemplos, ele passa uns exemplos numéricos aqui, ó, de compor uma função com a outra, que mostra um esquema com diagramas de Venn, tá? Então ele fala, ó, você tem o conjunto A formado por 1, 3, 5. O conjunto B formado pelo número 3, 5, 7. O conjunto C formado por 9, 25, 49. A função f é x mais 2. Então, x, eu vou pegar o número 1, número 3, número 5. Aqui, ele está explicando com números já. E, às vezes, isso pode confundir a cabeça de vocês um pouco. Tá? Então, nos exemplos lá, eu explico melhor. Aqui, ele só fez isso. Ó. Colocou o número 1, número 3 e o número 5 que estava no A, deu os números 3, 5 e 7 que estava no B. Na função G, ele jogou os números 3, 5 e 7 e chegou nos números 9, 25 e 49. Então, ele fez um exemplo do que é a composta usando números dentro de um conjunto. Mas, geralmente, o que a gente faz para compor não é assim numérico, tá? Não existe esses números aqui. Geralmente, olha os exemplos da outra página. Eu até achei estranho ele ter colocado dessa forma aqui. Geralmente, vem dessa forma, dos exercícios resolvidos. Dada a função f de x igual x ao quadrado menos 3 e g de x igual a 2x mais 1, obtenha f bola g, ou f composto de g. Quer dizer que dentro da função f, eu vou colocar aqui no lugar do x a função g de x. Ou seja, eu vou substituir o x por 2x mais 1. Né? Olha como é que fica. Ó. É f composta de g. Deixa eu voltar lá para o nosso Word que eu vou mostrar para vocês. Também copiei aqui os exemplos, tá? Então, ó. Primeiro eu tenho função f, x ao quadrado menos 3. Função g, 2x mais 1. Ele quer que faz f de g de x. Olha como é que vai ficar. Ó. F de quem? De um número? Não, da função g de x. Dentro do x vai sumir o x e no lugar do x vai entrar tudo isso aqui. Não é x ao quadrado? Então, como é x ao quadrado, eu vou ter que abrir um parênteses, tá? No lugar desse x aqui, ó, ele vai sumir, vai entrar quem? 2x mais 1. 2x mais 1 ao quadrado e copia o menos 3. Menos 3. Então, o que eu fiz? Ó? Se fosse para calcular o f de 2, eu não ia ficar 2 ao quadrado menos 3? Se fosse para calcular o f de 5,
Não ia ficar 5 ao quadrado menos 3? Como é para calcular o f de g de x, no lugar do x entra a função g de x, que é 2x mais 1. Aí acaba aqui, professor? Não, né? Aí eu vou fazer as continhas. Igual 2x mais 1 ao quadrado. É 2x mais 1. 2x mais 1 vezes 2x mais 1. E o menos 3 eu só copio. Tá? Então, 2x mais 1 ao quadrado é 2x mais 1 vezes 2x mais 1. Continuando ali, né? No livro ele já pôs a resposta aqui, ó, né? No livro ele faz a conta e já aparece lá. Portanto, FOG é 4x ao quadrado. Da onde veio isso, né? De onde veio? Você vai pensar, né? Da onde é estranho, né? Mas de onde veio? Porque daqui no livro já traz a resposta, ó. Ele compõe e põe a resposta aqui. Daí o aluno fala, meu Deus, de onde veio esses números? Então, da onde, né? Vamos ver de onde veio. 2x mais 1. Então, o primeiro passo é o quê? Como eu vou compor com a função g, no lugar do x da função f, vai sair o x e vai entrar 2x mais 1. Vai entrar o que tem na função g. Vou elevar ao quadrado. Vai ficar 2x vezes 2x, 2x ao quadrado. Não. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. É daí que apareceu o 4x ao quadrado que ele mostrou aqui. Ó. Depois eu vou fazer 2x, multiplica 2x por mais 1. Vai dar mais 2x. Estou fazendo a distributiva, tá, gente? Mais 2x. Depois eu vou ter que pegar esse 1 e multiplicar por 2x. Vai dar de novo 2x. E por último, eu vou pegar o 1 e multiplicar por 1. Vai dar 1. E copia o menos 3. Tá? Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, foi a distributiva dessa conta. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 2x vezes 1 dá 2x. 1 vezes 2x dá 2x. 1 vezes 1 dá 1. Copia o menos 3. E aí você reduz os termos semelhantes. Né? Pega o que dá para somar. O 4x ao quadrado não dá para somar com ninguém, porque só tem ele de x ao quadrado. Mais o 2x mais 2x, 4x. O mais 1 com o menos 3, menos 2. E aí termina aqui. A função composta FOG de x, ou f composta por g, vai ficar 4x ao quadrado mais 4x menos 2. E o contrário, ó. E se fosse para fazer o g do f de x? Se dentro da função g, ó, na função g eu tenho quem? 2x mais 1. Então vai ficar 2 que multiplica o x. Mas quem é o x? O x agora é x ao quadrado menos 3. No lugar desse x, vai entrar quem? A função f. Porque agora eu vou compor a função g com a função f. Então, abre parênteses, x ao quadrado menos 3. E copia o mais 1 daquela função lá de cima. Então, o que aconteceu? Ó? Esse x sumiu e no lugar dele entrou x ao quadrado menos 3. Tá? Eu compus a função. Ah, e aqui, o que eu fiz o contrário? Foi o quê? No lugar desse x aqui, nessa primeira aqui, ó, foi ao contrário. No lugar desse x, vou pintar de amarelo. No lugar desse x, entrou quem? Entrou o 2x mais 1. Então, na de cima, saiu o primeiro x, entrou 2x mais 1. Na segunda, saiu, né? Deixa eu voltar aqui o recurso aqui do Word, rapidinho, para não perder tempo. Então, vou colocar voltar aqui. Tem. Aí, ó, aqui o que acontece na de baixo? Na de baixo, esse x some. Afinal de contas, eu quero o g de f de x. Então, eu vou pegar a função g e no lugar do x da função g, eu vou colocar a função f. Tá? E aí vai acontecer isso. Ó. 2x, mas agora quem é x? Entre parênteses,
x ao quadrado menos 3. Fecha parênteses. Quem continua? Mais 1. E aí eu compus. Ok, gente? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Né? Isso aqui é importante vocês entenderem essa parte. Ó. Se eu fosse fazer g de 5, não ia ficar 2 vezes 5 mais 1, né? Ó. No lugar desse x aqui, não ia entrar o número 5, né? Agora, se eu estou fazendo g de f de x, no lugar desse x, vai entrar a função f. Quando eu componho a função, o que acontece? Em vez de um número substituir o x, quem substitui o x é a outra função. Por isso que chama função composta. De uma função, eu crio outra. E isso vai ficar como? Igual, fazendo a distributiva, 2x ao quadrado menos 6, né? Desculpa, ó. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes menos 3, menos 6. Copia o mais 1. Reduz os termos semelhantes. O que é reduzir os termos semelhantes? É somar o que dá para somar. Somando o que dá para somar, 2x ao quadrado, menos 6 com mais 1 vai dar menos 5. Tá? Vamos ver como é que está a resposta dele aqui. Ó. No livro, você tem lá 2x ao quadrado menos 5. Tá vendo? Eu vou só marcar para vocês aqui ver. 2x ao quadrado menos 5. Então, eu componho uma função com a outra. No último exemplo, ele falou ó, f bola f, ou f composta por f. O que ele quer fazer nesse aqui? Ele quer compor a função f com ele mesmo, com a própria f. Então, nessa daqui, no lugar do x, vai entrar a própria função. Olha como é que vai ficar estranho aqui. Ó, ele colocou x ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado. É isso que vai acontecer. Aqui não está x ao quadrado menos 3? Essa aqui ele vai fazer f composta pelo próprio f. Então, no lugar do x, vai entrar a própria função. Vai ficar, entre parênteses, x ao quadrado menos 3 ao quadrado, ou seja, no lugar do x, entrou a própria função x ao quadrado menos 3. Quem está faltando copiar? O menos 3 que está lá fora. Menos 3. Então, essa aqui está no papel do x. Isso é o x elevado ao quadrado. E aí, continua resolvendo. Ele compôs uma função com ela mesma. É igual. X ao quadrado. O livro pula essa parte na resolução, tá? X ao quadrado menos 3 vezes x ao quadrado menos 3 de novo. Então, esse menos 3 aqui, depois o menos 3 está aqui fora. O número elevado ao quadrado é ele vezes ele menos. E o menos 3 eu só copiei. Continuando aí, é igual. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Eu não tenho x à quarta aqui, então eu vou ter que colocar ele aqui. Agora tem. X à quarta, ok? X à quarta. X ao quadrado vezes menos 3, menos 3x ao quadrado. Menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. E menos 3 vezes menos 3, mais 9. E falta eu copiar ainda o menos 3 que estava lá fora. Então, essa parte aqui foi a multiplicação x menos 3 vezes x menos 3. Terminando o exercício, nós temos igual x à quarta, porque só tem ele, não tem outro, tá? Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Copiar. Colar. Então, vai ficar x à quarta menos
Menos 3x ao quadrado com menos 3x ao quadrado vai dar menos 6x ao quadrado. Ok? E mais 9 com menos 3 vai dar mais 6. E aí termina o exercício de compor. Então, essa é a ideia de compor uma fração, uma função, dentro da outra. Tá? Função composta fala sobre isso. Você compor uma função dentro da outra. O exemplo 2 e o exemplo 3 são bem parecidos. A gente vê na aula que a gente vai ter online esses dois exemplos aí, para esse vídeo também não ficar muito grande e vocês poderem fazer alguns exercícios para tirar dúvida. Tá? Eu vou pedir, nesse momento aqui, logo depois que vocês terminarem de assistir a videoaula, para vocês tentarem fazer só o exercício 41, ou até, deixa eu pensar aqui, que o 41 ele entra com número, né? Então, eu acho que não é o ideal aqui. Mas o 42 seria mais interessante do que o 41. Tá? Mas podem tentar fazer. Logo depois nós vamos ter uma aula, né? Vocês vão estar na segunda aula agora vendo o vídeo. E a gente tem uma aula online na terceira aula. Dá tempo de vocês fazerem exercício. Eu vou estar no Meet também. Quem quiser entrar no Meet para tirar dúvida, eu vou estar lá. Vocês podem entrar para a gente bater um papo. E essa é a aula sobre funções compostas. É uma matéria um pouco mais técnica, né? Um pouco mais assim rebuscada, mas dá para fazer, né? A gente vai fazendo alguns exercícios, vocês vão entender melhor essa matéria. Para a gente terminar essa parte, entrar logo em função de primeiro grau, que é bem mais simples. É que essa parte de introdução a funções, ela trabalha com vários tipos de funções, é a parte teórica da matéria. Passando isso, a gente vai entrar na parte prática, vai ficar bem mais simples, tá? Então, tentem fazer os exercícios de função composta. Qualquer problema, eu estou no Meet para a gente tirar dúvida e a gente se fala na próxima aula. Ok? Bons estudos e até logo, pessoal!